Os experimentos humanos nazistas foram uma série de controversas experiências científicas realizadas em uma grande quantidade de cobaias humanas que estavam detidas nos campos de concentração do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Grande parte dos testes buscava meios de contribuir na guerra, facilitando a sobrevivência dos soldados com métodos de cura, resistência ou até mesmo reanimação. Por outro lado, algumas experiências tentavam apenas aprofundar os princípios ideológicos raciais nazistas, eliminando os impuros e procurando comprovar a superioridade da raça ariana. Os prisioneiros eram coagidos a participar desses procedimentos, que na maioria das vezes resultava em desfiguração, incapacidade permanente, problemas psicológicos ou morte. As cobaias que sobreviviam eram normalmente assassinadas para autópsias, ou somente por não apresentarem mais utilidade aos propósitos a que eram designadas. Em função da solicitação do alto comando nazista durante o período da Segunda Guerra Mundial, foram realizados diversos experimentos envolvendo o congelamento do corpo humano. Essas experiências, praticadas principalmente em dois campos de concentração, Auschwitz e Dachau, procuravam simular as condições de batalha do exército alemão na frente leste da Europa, que enfrentava um inverno muito rigoroso. Foi um dos experimentos mais realizados buscando conhecer mecanismo para tratar a hipotermia, uma vez que as forças germânicas estavam ficando doentes e eram mal preparadas para o intenso frio russo. Esses procedimentos foram repetidos centenas de vezes e trouxeram a morte da maioria de suas vítimas. Eles eram divididos em duas partes. Inicialmente, observava-se quanto tempo seria necessário para baixar a temperatura corporal até a morte. Já a segunda parte consistia em descobrir qual a melhor técnica para reanimar o indivíduo congelado. Os principais alvos eram jovens saudáveis judeus e russos, forçados a ficarem nus ou vestidos, com uniformes de pilotos alemães em tanques de água gelada por aproximadamente 3 horas. O médico media a temperatura dos participantes inserindo termômetros em seus retos e anotava todas as variações e reações físicas cuidadosamente em tabelas detalhadas. Outros estudos deixavam prisioneiros vulneráveis ao frio em campos abertos, expostos a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius por em média 12 horas. Os médicos nazistas descobriram que a maioria das vítimas perdia a consciência e morria assim que a temperatura de seus corpos atingisse 25 graus Celsius ou menos. Além disso, os experimentadores avaliaram diferentes formas de reaquecimento dos sobreviventes vítimas de hipotermia e métodos de reanimação após o óbito. Concluíram, então, que o ato sexual trazia melhores soluções do que a hidrocolonterapia, introdução de líquidos quentes no corpo pelo ânus. Os detentos também ficavam expostos a luzes incandescentes ou imersos em caldeirões com água fervente, na tentativa da aviventação. Esses resultados, em sua grande parte, eram divulgados em conferências médicas, e não há registro de sobrevivência nessas experiências. Experimentos que estudavam a desidratação e possíveis formas de tornar a água marinha potável mediante sua dessalinização foram realizados no campo de concentração de Dachau em 1944. Esse processo apresentava grande importância para a sobrevivência de pilotos alemães que se lançavam ou caíam ao mar, assim como para os marinheiros que resistiam ao bombardeio e ao afundamento de seus barcos. Os estudos envolveram a participação de cerca de 90 indivíduos, principalmente ciganos europeus, separados em 4 grupos de teste, isolados em uma área restrita e proibidos de beber água potável, com duração de aproximadamente 1 semana. O primeiro grupo não recebeu qualquer tipo de água. O segundo bebeu água marinha comum. Para o terceiro grupo, foi disponibilizada água do mar processada para ocultar seu sabor, mas sem alterar seu conteúdo salino. Já o último grupo bebeu água marinha tratada por dessalinização. Poucos dias após o início dos testes, depois de o piso ser limpo, os detentos ficaram tão desidratados que foram vistos lambendo o chão em uma tentativa desesperada de absorver alguma umidade. Quando recebiam comida, alimentavam-se apenas de rações de emergência marítima, a dieta de náufrago. Testando o limite fisiológico de indivíduos sem consumo de líquidos ou consumindo apenas água salgada, os médicos observaram que a morte por desidratação se assemelha à rápida falência renal e que os participantes não eram capazes de sobreviver nessas condições por mais de 12 dias.
A maioria das vítimas apresentaram convulsões, diarreia, alucinações e acabaram morrendo, além de terem seu fígado ou medula espinhal perfurados para a coleta de dados. Muitos prisioneiros dos campos de concentração foram vítimas de fraturas, infecções, exertos ósseos ou amputações propositais realizadas pelos médicos nazistas na tentativa de observar como o corpo humano se regenera. Quando tinha um membro amputado, geralmente sem anestesia, logo em seguida, um reimplante de outro membro para checar como se adaptaria a uma implantação. Os experimentos envolvendo exerto ósseo foram realizados para descobrir se era possível acelerar o processo de regeneração do corpo. Os meios utilizados para os procedimentos resultaram em grande parte das vezes na morte tanto da vítima quanto do doador, que tinha os seus ossos removidos dos ombros, braços ou quadris. Não era dado tempo nem mesmo para que os ferimentos curassem, já que os médicos queriam estudar o processo de cicatrização, assim como testar vários métodos de cura. Em torno de 1943 e 1944, experimentos foram conduzidos em Buchenwald para investigar o efeito de diferentes venenos no organismo. As substâncias eram adicionadas secretamente na alimentação dos prisioneiros no campo, que morriam quase instantaneamente ou eram sacrificados para a autópsia de seus corpos. Outra estratégia utilizada era atingir as cobaias com armas que expeliam balas envenenadas, possibilitando a verificação da rapidez com que o veneno funcionaria. Eugenias e esterilização. Uma das grandes metas dos médicos nazistas era encontrar argumentos para uma suposta diferenciação racial, assim como uma maneira rápida e eficaz de esterilização em massa para impedir que os impuros se reproduzissem, mantendo assim a raça ariana pura e predominante. Dessa forma, os campos de Auschwitz e Ravensbrück foram cenários de grandes experiências em busca da infertilidade entre os anos de 1941 e 1945. Na procura da identificação de alterações físicas entre raças, pessoas mestiças elas foram dissecadas ainda com vida e indivíduos de diferentes etnias foram infectados com as mesmas doenças para análise da evolução de enfermidades em cada uma delas. Muitos prisioneiros foram submetidos a cirurgias sem anestesia de remoção de útero e ovários, vasectomias e castrações. A injeção química, composta de iodo e nitrato de prata, era injetada em cobaias humanas como um modo alternativo de esterilização. Mesmo sendo um modo que apresentou os resultados estimados para a infertilidade, causava muitos efeitos colaterais, principalmente quando era aplicada diretamente no útero, como câncer, dor intensa, inflamação nos ovários, espasmos no estômago e hemorragia interna. Entretanto, a forma mais utilizada nesse tipo de experimento foi a exposição de detentos à radiação, que ao destruir a capacidade da produção de óvulos ou espermatozoides, foi responsável pela esterilização de mais de 200 mil pessoas. Esse método foi administrado enganando os presos que eram levados até as salas onde eram obrigados a responder um questionário, enquanto eram expostos a uma intensa radiação, sem que soubessem, ficando completamente estéreis em menos de 3 minutos. Continuando o experimento, algumas vítimas foram expostas à radiação direta em seus órgãos genitais, o que gerava dor extrema e queimaduras. Os que não morriam de imediato eram levados até as câmaras de gás, já que os machucados os deixavam inúteis para o trabalho. Em Dachau, aproximadamente no início de 1942, os detentos do campo de concentração foram submetidos a diversos testes de baixa pressão, com o propósito de consultar os limites da resistência humana em altitudes extremamente elevadas. Eram, então, fechados dentro das câmeras que simulavam condições enfrentadas por pilotos alemães ao caírem de grandes distâncias sem o auxílio de paraquedas ou fontes de oxigênio. Os participantes poderiam ser lacrados acordados ou já inicialmente inconscientes, a fim de simular as situações em que os pilotos desmaiam durante o voo. Algumas cobaias chegaram a cravar as unhas no próprio rosto e mastigar lábios e língua, conforme mais ar comprimido ia sendo forçado no interior das câmaras. Muitos perderam a consciência ou não resistiram a convulsões causadas pela pressão intracraniana excessiva. Das 200 vítimas, 80 morreram nos experimentos,
e as que sobreviveram tiveram seus cérebros examinados e logo após foram executadas. Joseph Mengele, também conhecido como Anjo da Morte, fazia parte da equipe médica do campo de Auschwitz. Foi um dos responsáveis pela seleção de vítimas a serem mortas nas câmaras de gás, além de realizar diversos experimentos mortíferos em cobaias humanas, sendo essas, em sua maioria, irmãos gêmeos. A eugenia sempre demonstrou muito interesse em gêmeos univitelinos devido à similaridade do código genético que os indicava como cobaias ideais na busca da melhoria genética da população, tornando os indivíduos mais resistentes às doenças e capazes de transmitir o que eram considerados os melhores traços genéticos. Dessa forma, um irmão serviria para controle e o outro para testes, possibilitando uma comparação dos resultados. Assim que chegavam ao campo de concentração, os irmãos gêmeos eram escolhidos por idade e sexo, depois eram separados dos outros prisioneiros. Ficavam em acomodações isoladas onde recebiam refeições mais completas e eram bem tratados, para que ficassem em forma para as experiências a que seriam submetidos. Os testes começavam de forma simples, com comparações de traços físicos como os olhos, os narizes e alturas. Análises sanguíneas também eram comuns no início do processo de reconhecimento, com amostras extraídas diariamente. Os irmãos eram examinados e fotografados nus da cabeça aos pés. Após essa fase, davam início a procedimentos mais dolorosos e arriscados. A transfusão de sangue entre irmãos era algo comum e normalmente causava diversas reações, registradas pelos médicos, muitas vezes levando-os à morte. Em algumas vítimas, Mengele injetava agentes causadores de doenças e observava quais seriam as diferenças de degeneração apresentadas entre o gêmeo afetado e o saudável. Outras vezes, causava mortes simultâneas entre os irmãos, aplicando venenos ou retirando órgãos com os pacientes ainda vivos e sem anestesia. Posteriormente, o médico realizava autópsias para descobrir se havia algum funcionamento divergente no corpo das cobaias. Outra experiência praticada pelo médico tinha como objetivo criar gêmeos siameses artificiais. Dessa forma, costurou os irmãos pelas costas e pulsos, unindo órgãos e tecidos, fazendo com que muitos membros das vítimas gangrenassem. Cerca de 3.000 prisioneiros foram utilizados nessa pesquisa e menos de 200 sobreviveram. Embora os gêmeos fossem seus objetivos de estudo preferidos, o Anjo da Morte também utilizava mulheres e crianças em suas práticas, recebendo fundos ilimitados para a execução de testes. Obrigava, por exemplo, as mães a cobrirem os seios com fita adesiva para descobrir quanto tempo um bebê sobreviveria sem qualquer tipo de alimentação. Algumas enfermeiras acabavam contrabandeando medicamentos que trouxessem a morte da criança, diminuindo seu sofrimento. Na tentativa de determinar quais características humanas eram genéticas e poderiam ser alteradas, Mengele injetava tinta ou outros produtos químicos nos olhos de crianças para mudar a pigmentação de suas íris. E buscava, assim, alcançar a produção de indivíduos que se encaixassem na suposta raça superior ariana. Por causa disso, muitas cobaias contraíram infecções e ficaram cegas. Quando não eram mais consideradas úteis aos experimentos, o médico as matava. Arrancava os seus olhos e os expunha na parede de sua sala. Ao fim da guerra, muitos médicos e soldados nazistas viram a fuga como uma alternativa de evitar o julgamento. Joseph Mengele se refugiou na América Latina, utilizando falsos documentos e migrando entre países, quando se sentia ameaçado ou perseguido. O médico viveu o final de sua vida no Brasil, onde faleceu em 1979 devido a um provável derrame cerebral. Seus restos mortais foram examinados e reconhecidos, comprovando a sua identidade. Os horrores dos experimentos médicos conduzidos nos campos de concentração nazistas chocaram o mundo e trouxeram à tona a necessidade de limites éticos claros na ciência. Após a guerra, muitos dos médicos envolvidos foram julgados no Tribunal de Nuremberg, durante os chamados Julgamento dos Médicos. Ali foram responsabilizados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Como resposta às atrocidades reveladas, foi criado o Código de Nuremberg, um marco histórico que estabeleceu princípios fundamentais para a pesquisa médica,
como o consentimento voluntário dos participantes e a obrigação de minimizar riscos. Esses eventos deixaram uma lição profunda. A ciência, sem ética, pode se tornar instrumento de destruição.